Um chá caseiro e barato que está limpando gargantas carregadas em apenas 3 dias. Você já sentiu que, ao acordar, sua garganta está tão obstruída que parece impossível falar com clareza? Aquela sensação de ter algo espesso preso, como se uma camada de muco estivesse grudada, é mais comum do que você imagina, especialmente em pessoas mais velhas. Milhões de adultos sentem esse incômodo todas as manhãs, ou depois de longos períodos falando. Embora possa parecer algo passageiro, com o tempo pode interferir no seu descanso, na sua voz e até no seu estado de espírito. O que muitas pessoas não sabem é que existe uma infusão completamente natural, fácil de preparar, econômica e surpreendentemente eficaz, que pode ajudar mais do que vários xaropes caros e cheios de substâncias químicas. Essa infusão não apenas alivia os incômodos na garganta, mas também atua como um limpador suave de todo o sistema respiratório. Seus ingredientes naturais foram estudados por sua capacidade de reduzir a inflamação, dissolver o muco e acalmar as vias respiratórias sem causar efeitos colaterais nem irritações. Essa infusão funciona como uma vassoura interna que limpa com suavidade, sem agredir, ajudando você a recuperar o conforto ao respirar e falar. E o melhor de tudo, você não precisa de ingredientes difíceis de encontrar, nem de tratamentos caros. Muito provavelmente, você já tem tudo o que precisa aí mesmo, na sua cozinha. Chá natural de casca de limão com hortelã. Uma solução suave, poderosa e ao alcance de todos. Você já se perguntou se estamos realmente aproveitando tudo o que um alimento pode nos oferecer? Vamos pegar o limão como exemplo. A maioria das pessoas o espreme, usa o suco para temperar comidas, preparar bebidas ou aliviar certos desconfortos. Mas o curioso é que a parte mais valiosa do limão não está no suco, e sim na casca. Sim, aquela mesma que geralmente vai parar no lixo sem que saibamos o que estamos perdendo. Em culturas tradicionais como a mexicana ou a marroquina, esse desperdício tem sido por gerações um recurso natural para preparar infusões que ajudam a limpar a garganta, aliviar o peito congestionado e facilitar a respiração. As avós sabiam, mesmo sem ler estudos científicos, que ferver a casca do limão podia trazer alívio quase imediato quando o corpo estava congestionado. Hoje, sabemos que esse poder vem de um composto chamado limoneno, uma substância natural com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas amplamente reconhecidas. O mais interessante é que, ao contrário do suco, a vitamina C presente na casca é muito mais estável. Isso significa que ela não se degrada tão facilmente com o calor nem com o passar do tempo, preservando melhor seus benefícios. Por isso, quando aparece aquela sensação de garganta obstruída, seca ou grudenta, uma infusão de casca de limão com hortelã pode ser uma forma eficaz, segura e natural de recuperar o alívio que tanto se deseja. Além disso, essa preparação tem algo que a maioria dos tratamentos convencionais não oferece: simplicidade. Não é preciso comprar produtos caros nem procurar ingredientes difíceis. Basta guardar as cascas dos limões que você usa no dia a dia e adicionar algumas folhas de hortelã fresca ou seca. Em poucos minutos, você terá uma bebida reconfortante, cheia de aroma, sabor e propriedades terapêuticas. Quem sofre com o acúmulo de catarro sabe o quão frustrante isso pode ser. Às vezes, dá a sensação de ter uma esponja encharcada dentro do peito que você não consegue espremer completamente. Muitos medicamentos prometem alívio, mas nem sempre funcionam como esperado. E alguns ainda causam efeitos colaterais como ressecamento, sono ou irritação. Esta infusão, por outro lado, age com suavidade, como se essa esponja fosse sendo espremida aos poucos, sem causar danos, permitindo que o corpo libere o excesso de muco de forma natural. Esse benefício é ainda mais importante para pessoas idosas. Com o passar dos anos, a garganta fica mais sensível, o reflexo da tosse diminui, e os tratamentos agressivos podem causar mais desconforto do que solução. Por isso, opções naturais como essa infusão se tornam aliados valiosos. Ela hidrata, acalma e limpa sem agredir, oferecendo uma alternativa segura que respeita o ritmo do corpo. E tem um detalhe extra que não pode ser ignorado. Mas antes de te contar, me diga nos comentários: você se anima a experimentar esse chá? Sim ou não? Esse detalhe é o aroma. Enquanto a infusão ferve,
O perfume da casca de limão combinado com o frescor da hortelã começa a fazer efeito. Esse vapor quente, perfumado e reconfortante começa a relaxar a garganta mesmo antes do primeiro gole. É uma experiência sensorial que vai além do sabor. É como se o corpo soubesse que está recebendo algo bom, algo que cura. Então, da próxima vez que usar um limão, pense 2 vezes antes de jogar a casca fora. Ela pode ser a chave para aliviar aquele desconforto na garganta que tanto incomoda. E o melhor de tudo, sem gastar dinheiro, sem químicos e com resultados reais. Se você está procurando uma forma natural, econômica e eficaz de aliviar a garganta e limpar as vias respiratórias sem recorrer a xaropes caros, nem soluções agressivas, essa infusão pode ser exatamente o que você precisa. Dê uma chance ao que funcionou por gerações e comprove por si mesmo como uma simples casca de limão pode fazer uma enorme diferença no seu bem-estar diário. Mas esse não é o fim. Ainda falta a segunda infusão que transforma sua garganta. E se você se interessa por mais remédios naturais, dicas de saúde para idosos e receitas fáceis que você pode preparar em casa, não se esqueça de se inscrever no canal. O poder natural da casca de limão com hortelã. Alívio respiratório com ingredientes de sempre. A este remédio natural se junta outro aliado clássico que tem estado presente em nossas cozinhas há gerações. A hortelã, também conhecida como menta. Mas desta vez, não a usamos apenas para decorar um prato ou perfumar uma bebida, e sim como um verdadeiro ativo natural para cuidar da saúde das vias respiratórias. Em muitas culturas do Oriente Médio, por exemplo, é comum beber infusões de hortelã todos os dias, especialmente após as refeições, como uma forma de manter os canais respiratórios desobstruídos. E não é por acaso. A hortelã possui propriedades antivirais, antibacterianas e antiespasmódicas. Essas qualidades a tornam especialmente útil para relaxar a garganta quando está tensa, inflamada ou carregada de muco. Seu sabor refrescante, com aquele toque mentolado tão característico, não apenas refresca o hálito, como também gera uma sensação imediata de limpeza. Não se trata de mágica nem de superstição. É a química natural agindo diretamente sobre as mucosas que mais precisam. Com o passar dos anos, sentir essa sensação de frescor se torna algo cada vez mais reconfortante. Imagine por um momento que sua garganta é como um túnel coberto por uma névoa densa. Essa infusão de casca de limão com hortelã funciona como se você abrisse várias janelas e deixasse entrar uma corrente de ar puro. Pouco a pouco, essa névoa começa a se dissipar. As secreções se soltam com mais facilidade, a irritação se acalma e a respiração fica menos pesada. Esse efeito também pode ser benéfico para quem sofre com roncos leves ou com a voz rouca ao final do dia. Não por acaso, muitas pessoas optam por tomar essa infusão antes de dormir, como um ritual de bem-estar e descanso. Porque sim, além de ser eficaz, essa bebida é reconfortante. Às vezes, o maior alívio está nesse pequeno gesto de autocuidado, de preparar algo com carinho e consciência, sem pressa e com intenção. E há mais uma razão para escolher esta receita: sua segurança. Diferente de muitos medicamentos ou xaropes vendidos sem receita, essa infusão raramente provoca efeitos colaterais. Claro, é importante tomar algumas precauções. Se você tem alergia a cítricos ou está tomando medicamentos que aumentam a sensibilidade à luz, consulte um profissional antes. Em casos de refluxo gástrico severo, você pode reduzir a quantidade de casca para evitar desconfortos. Como sempre, se estiver sob tratamento médico, o ideal é conversar com seu especialista. Mas se você está com a saúde em dia, essa infusão pode se tornar uma companheira fiel no cuidado com a garganta, sem riscos nem complicações. Ao longo do tempo, ouvi muitas pessoas idosas expressarem dúvidas ou ceticismo em relação a esse tipo de receita natural. No entanto, depois de tomarem a infusão de forma constante por 3 ou 4 dias, costumam me contar que dormem melhor, que ao acordar, não sentem mais aquele incômodo de garganta seca ou aquela aspereza desagradável. Não se trata de substituir a medicina convencional, e sim de somar um recurso simples que pode melhorar sua qualidade de vida. E o melhor de tudo é que você não precisa gastar grandes quantias de dinheiro. Com água quente, um limão, algumas folhas de hortelã e alguns minutos do seu dia, você tem ao seu alcance um remédio natural, eficaz e reconfortante. Você se anima a experimentar? O que vou te mostrar a seguir
É uma combinação de especiarias quentes que transformará essa bebida em algo muito mais completo. Começamos com uma protagonista discreta, mas poderosa, a hortelã. A maioria das pessoas a conhece como um toque refrescante para sobremesas ou bebidas, mas na verdade, ela é um verdadeiro tesouro para as vias respiratórias. Seu papel não é decorativo, e sim profundamente terapêutico. Em diferentes culturas ancestrais, especialmente em regiões do Mediterrâneo e da América Latina, a hortelã tem sido usada para depurar o organismo e acalmar tanto o corpo quanto a mente. Na forma de infusão, a hortelã tem a capacidade de refrescar sem ressecar, de aliviar sem agredir. Essa dualidade a torna uma aliada perfeita para quando a garganta está inflamada, pegajosa ou fechada. Se você já sentiu que o muco está tão denso que não consegue eliminá-lo, essa planta pode fazer toda a diferença. Seu efeito é como abrir uma pequena comporta em um rio bloqueado. Tudo começa a fluir novamente. Os óleos essenciais da hortelã agem sobre a musculatura da garganta, relaxando-a e permitindo que as secreções acumuladas se soltem com mais facilidade. Além disso, sua capacidade antibacteriana permite combater certos micro-organismos que costumam se alojar na boca e na laringe. Por isso, ela é ideal para aqueles dias em que a voz está rouca, há uma tosse persistente, ou simplesmente fica difícil falar sem esforço. Não se trata de um efeito forte nem agressivo, mas sim profundo. E o que poucos sabem é que a hortelã também tem um impacto positivo sobre o sistema nervoso. E o que isso tem a ver? Muito. Quando estamos estressados, ansiosos ou tensos, um dos primeiros lugares onde essa tensão se manifesta é na garganta. Ela se fecha, se contrai, e respirar ou engolir fica mais difícil. A hortelã pimenta ajuda a reverter esse efeito emocional, trazendo calma interna além do alívio físico. Em algumas regiões do sul da América, ela é conhecida até como a planta que liberta a alma. E não é só modo de dizer. É usada antes de dormir como um ritual de tranquilidade, para que corpo e espírito descansem com mais plenitude. Essa combinação de frescor, limpeza e serenidade não é fácil de encontrar, mas essa planta oferece naturalmente. Um estudo recente confirmou que o mentol, composto ativo principal da hortelã, diminui a resistência ao fluxo de ar nas fossas nasais e melhora a sensação de respiração livre. É por isso que é tão comum encontrar em balas ou xaropes. Mas, por que se contentar com versões industrializadas, cheias de açúcar e aditivos químicos, se você pode usar a planta diretamente como faziam nossas avós? Ao fervê-la, ela libera todos os seus princípios ativos na água quente, criando um vapor suave que você pode inalar mesmo antes de beber a infusão. Esse vapor por si só já alivia, relaxa e limpa. Se você já teve dificuldade para engolir por causa do muco acumulado, vai perceber que com essa bebida, essa sensação de opressão desaparece pouco a pouco, como se algo se soltasse por dentro. E embora cada organismo reaja de forma diferente, esse é um dos remédios naturais mais bem tolerados por pessoas idosas. Ainda assim, se você tem histórico de úlceras, doença do refluxo gastroesofágico severo ou problemas renais, é melhor consultar seu especialista antes de consumir em grandes quantidades, porque o natural também merece ser usado com conhecimento e respeito. Em poucas palavras, a hortelã não apenas adiciona sabor, ela transforma essa infusão em uma experiência de cura. Limpa, relaxa e abre suas vias respiratórias. E o que vem a seguir vai potencializar ainda mais seus efeitos. Agora vamos incorporar 3 aliados que sempre estiveram nas nossas cozinhas, mas que juntos se tornam um verdadeiro time terapêutico. São intensos, acolhedores e profundamente aromáticos. Não apenas agradam ao paladar, mas também ativam funções internas que muitas vezes esquecemos que existem. Se até agora a infusão parecia interessante, o que vem a seguir pode mudar completamente a sua percepção, porque é nesse ponto que o chá caseiro, simples e econômico, se transforma em uma ferramenta poderosa para o seu bem-estar respiratório. Estamos falando da canela, do gengibre e da cúrcuma. 3 ingredientes que parecem saídos de uma receita de sobremesa, mas que na verdade estão aqui com outra missão: ajudar a soltar o muco mais denso, aliviar sua garganta e restaurar sua sensação de respirar livremente. A canela, por exemplo, não apenas aquece por dentro,
Ela também estimula a circulação sanguínea, permitindo que mais oxigênio chegue às áreas inflamadas. Além disso, tem propriedades antibacterianas que combatem micro-organismos nas vias respiratórias. O gengibre, por sua vez, é um estimulante natural. Imagine seus pulmões e garganta como um sistema de encanamento bloqueado. O gengibre age como água quente correndo com força, ajudando a dissolver e mover o que está entupido. E a cúrcuma, com sua cor dourada tão intensa que parece ter luz própria, é conhecida por sua potente ação anti-inflamatória, atuando nas mucosas irritadas, reduzindo a ardência e o desconforto. Essas 3 especiarias, juntas, têm uma sinergia muito especial. Elas se potencializam mutuamente, não apenas fisicamente, mas também sensorialmente. Quando você as ferve juntas, o aroma que exalam transforma o ambiente da sua cozinha. É um cheiro reconfortante, desses que evocam memórias antigas. Uma casa acolhedora, uma avó preparando algo lentamente no fogão, o vapor subindo como uma nuvem que parece curar só de respirar. Na prática, recomenda-se usar um pau de canela inteiro, uma rodela grossa de gengibre fresco e meia colher de chá de cúrcuma em pó embora. Se você tiver cúrcuma fresca, um pedaço do tamanho de uma moeda seja ideal. Todos esses ingredientes são colocados em uma panela com água e deixados para infusionar em fogo baixo por pelo menos 10 minutos. Enquanto isso, a água começa a adquirir um tom dourado-avermelhado, que já antecipa o que está por vir. Uma bebida intensa, profunda e encorpada. O sabor é quente, terroso, com um toque picante do gengibre, a doçura amadeirada da canela e o amargor suave da cúrcuma. É verdade, não agrada a todos os paladares, mas seu efeito vale a pena. Há quem acrescente uma pitada de pimenta do reino para melhorar a absorção da curcumina, o composto ativo da cúrcuma, algo já confirmado por várias pesquisas científicas. Mas se você tem gastrite, sensibilidade digestiva, ou simplesmente não está acostumado com esses sabores, comece com pequenas quantidades. Lembre-se, esses ingredientes são potentes, e seu corpo merece ser ouvido e cuidado com calma. E se você está se perguntando, e se eu não gostar do gosto? A resposta é simples. Não precisa amar. O que importa é que funcione. E se quiser suavizar a intensidade, pode adicionar ao final um pouco de suco de limão fresco e uma colherzinha de mel natural. Isso não apenas melhora o sabor, como também adiciona seus próprios benefícios, como veremos no próximo segmento. E justo quando você pensa que essa infusão já deu tudo de si, chega o momento-chave. O fechamento perfeito que potencializa seus efeitos e transforma uma simples bebida em um verdadeiro bálsamo respiratório. Aqui entra em cena um ingrediente humilde, mas infalível: o mel natural. E junto a ele, um velho companheiro que talvez você não conheça sob esse ponto de vista: o limão. Mas não pelo suco nem pela casca, e sim por algo mais sutil: sua essência. Você já percebeu o que acontece quando corta um limão e o aproxima do nariz? Aquele aroma fresco, vibrante, que desperta na hora. Isso é graças aos óleos essenciais que são liberados ao contato com o ar. Esses compostos voláteis não apenas cheiram bem, como também têm efeitos terapêuticos que muitas vezes ignoramos. Ao adicionar algumas fatias finas de limão inteiro sem espremer, sem ferver logo no final da preparação, o que você faz é liberar lentamente esses óleos naturais. Eles não saturam o sabor, nem alteram a acidez, mas adicionam um fundo refrescante e um benefício respiratório discreto, porém poderoso. Essa fragrância que sobe com o vapor começa a agir desde o primeiro instante. Ao inalar suavemente, enquanto segura a xícara quente, as vias nasais se abrem, o peito se alivia e a sensação de congestão começa a desaparecer. Não é o suco, não é a casca, é esse perfume delicado que tem o poder de relaxar os músculos respiratórios e abrir espaço onde antes havia pressão. Agora somamos o mel. Mas não qualquer mel. Se puder usar uma variedade crua, não filtrada, melhor ainda. Esse não é apenas um adoçante. É um medicamento por si só. Possui propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias. Sua textura espessa recobre a garganta como uma camada protetora, acalmando a irritação deixada por dias de tosse persistente. E sua doçura não apenas alivia o paladar, também transmite algo mais profundo: cuidado, calma,
recuperação. Uma colher de chá é suficiente para equilibrar as notas especiadas do gengibre, da cúrcuma e da canela. Mas se preferir algo mais suave, pode misturar, lá primeiro com um pouco do chá morno e depois adicionar ao restante, para que se dissolva sem perder suas propriedades. A combinação da essência do limão com a suavidade do mel cria uma sinergia perfeita. Algo que não se bebe apenas, se sente. Desde o primeiro gole, há uma sensação de limpeza quente que percorre a garganta e desce lentamente pelo peito, aliviando, soltando, desinflamando. Não é por acaso que muitas pessoas transformam essa infusão em um hábito noturno, porque além de seus efeitos sobre o muco, ela também prepara o corpo e a mente para o descanso. Em resumo, esse ritual não exige mais do que ingredientes naturais, fogo brando e alguns minutos do seu tempo. Mas o impacto que pode ter na sua respiração, no seu sono, no seu bem-estar, é profundo. Às vezes, o mais simples é o mais poderoso. Agora, se você decidir tomar essa infusão como ela é, sem adicionar nenhum tipo de adoçante, notará algo curioso. O efeito tende a ser sentido mais rapidamente. Não é mágica nem sugestão. É simplesmente que os ingredientes agem sem interferência. Há pessoas que em poucos minutos sentem a garganta desobstruída, a respiração mais livre e até a voz recuperando clareza. É como tirar um véu que estava apagando a sua energia vocal. De repente, o timbre fica mais nítido, mais vivo. Não se trata de exagero. É uma experiência que muitos relatam logo na primeira vez. Basta tentar uma vez para notar a diferença. Frequentemente pensamos que certos ingredientes são apenas para a cozinha. Por exemplo, há quem acredite que a cúrcuma só serve para dar cor ao arroz ou a algum ensopado condimentado. Mas em culturas milenares como a indiana, essa raiz é vista como uma joia medicinal. De fato, muitas pessoas a consomem em preparações noturnas para acalmar o corpo, reduzir a inflamação sistêmica e preparar a mente para um descanso reparador. O gengibre, por sua vez, é uma estrela em países como Japão e Coreia, onde é valorizado por sua capacidade de estimular a limpeza interna, especialmente durante as estações frias. É um aliado natural contra a congestão, e seu sabor picante não apenas aquece, como também renova. E se falamos da canela, não podemos ignorar sua forte presença na tradição latino-americana. Há gerações ela é usada como base para chás reconfortantes, especialmente quando surgem desconfortos respiratórios. Ela tem esse poder de aquecer por dentro, acalmar a tosse e suavizar a garganta sem precisar de mais nada. Percebe o fio que une todas essas especiarias? Provavelmente você já as usou sem pensar muito, porque sua avó preparava uma xícara quando você estava resfriado, ou porque sua mãe dizia que isso ajuda a tirar tudo de ruim. São saberes que às vezes dormem na memória, mas continuam vivos, esperando para serem redescobertos. Você já usou alguma dessas especiarias em forma de infusão? Adoraria saber da sua experiência. Me conta nos comentários. Como você prepara a sua versão? Se adiciona algum ingrediente especial? Ou se essa mistura que acabamos de explorar realmente te fez sentir uma diferença? Chegamos ao toque final. 2 ingredientes que parecem simples, mas que na verdade encerram essa preparação com um efeito transformador: o limão natural e o mel puro. E o que vou te contar agora pode te surpreender. Isso não é apenas um passo para melhorar o sabor. É um momento-chave que completa toda a experiência. Depois que as especiarias liberaram toda a sua essência na água quente, chega o instante de incorporar esse duo terapêutico. De um lado, o mel, uma colher de chá generosa. Do outro, o limão espremido na hora, na sua forma mais pura. Não é um enfeite, e muito menos um detalhe opcional. É o equilíbrio que dá sentido a tudo que veio antes. É aqui que 2 caminhos se cruzam: a intensidade do gengibre e da cúrcuma, com a suavidade envolvente do mel; o calor do chá, com a vitalidade refrescante do limão. Para muita gente, essa é a parte mais prazerosa. Mexer devagar, observar a fusão de cores e sentir o aroma que imediatamente transmite bem-estar. O limão, ao estar fresco, adiciona mais do que apenas um sabor cítrico. Ele contém compostos naturais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, oferecendo uma dose extra de vitamina C justamente quando mais se precisa. Mas seu verdadeiro segredo está em cortar aquela sensação pegajosa que o muco espesso deixa.
É como se soltasse o que está preso, facilitando sua eliminação de forma natural. E tem mais. O limão também ajuda a refrescar a boca, limpar a garganta e neutralizar certos micro-organismos que costumam se alojar na cavidade oral, especialmente durante gripes ou infecções leves. Muitas pessoas lembram como, desde crianças, um simples pedaço de limão já fazia com que se sentissem melhor. Aqui, usamos com intenção como um toque final, que potencializa todos os benefícios anteriores. O mel, por sua vez, dispensa apresentações. É um dos antibacterianos naturais mais estudados no mundo. Sua textura espessa e doce cria uma película protetora na garganta, reduzindo o atrito ao engolir, acalmando a tosse persistente e combatendo o ressecamento causado pelo uso excessivo da voz ou mudanças climáticas. Para pessoas idosas, esse ponto é especialmente importante. Uma colher de chá de mel antes de dormir, dentro dessa infusão, pode ser a diferença entre uma noite tranquila de sono e outra interrompida por crises de tosse. É o tipo de solução que atua não só no corpo, mas também conforta. Então, não subestime esse passo. O limão e o mel não estão ali apenas por tradição, estão porque funcionam. E porque, combinados com as especiarias que já infusionamos, transformam essa bebida em um remédio quente, inteligente e profundamente reconfortante. Mas antes de continuar, há algo importante a considerar. Embora essa bebida seja natural e fácil de preparar, ela não é indicada para todo mundo. Pessoas com diabetes ou intolerância à frutose, uma condição em que o corpo não consegue processar bem esse tipo de açúcar natural, devem ter cuidado. Nesses casos, o ideal é experimentar a infusão sem mel, ou melhor ainda, consultar um profissional de saúde antes de incorporar. Lá, a rotina. A chave está em conhecer o próprio corpo, respeitar seus limites e agir com consciência. Agora, vamos falar de algo fascinante. Essa não é uma receita recém-descoberta. Em várias partes do mundo, ela já faz parte da cultura popular há gerações. Na Grécia, por exemplo, a combinação de mel com limão quente não é apenas um remédio, é quase um ritual. Chamam de a medicina das avós, usada diariamente nos meses frios para manter a garganta limpa, reforçar as defesas naturais e prevenir doenças respiratórias. É tomada com respeito, quase com carinho, porque faz parte da memória familiar de milhares de pessoas. E mesmo com acesso a remédios e suplementos modernos, muitas pessoas estão voltando a esses recursos caseiros por um motivo claro. Funcionam. Talvez não como uma cura milagrosa, mas sim como um apoio constante, gentil, sustentável. Às vezes, o mais sábio não é inventar algo novo, e sim resgatar o que nossas avós já sabiam. Essa sabedoria silenciosa que passa de geração em geração, muitas vezes sem passar por laboratório, mas com o aval da experiência. Agora, um detalhe técnico que pode fazer toda a diferença entre uma bebida quente comum e uma verdadeira ferramenta de bem-estar. A temperatura da água. Parece algo simples, mas é fundamental. Nunca adicione o mel ou o limão logo após a fervura da água. O calor excessivo, aquele que faz a superfície borbulhar, pode destruir os compostos ativos mais importantes desses dois ingredientes. Por exemplo, a vitamina C do limão se degrada facilmente em altas temperaturas, e as enzimas e propriedades antibacterianas do mel também se perdem quando expostas ao calor extremo. O ideal é deixar a infusão descansar por alguns minutos, esperar o vapor baixar, e só então adicionar o mel e o limão. Dessa forma, você garante que suas qualidades permaneçam intactas, prontas para agir no seu organismo. Pode parecer um detalhe, mas esse simples gesto faz uma diferença real nos resultados. E assim, chegamos ao fim da preparação. Uma infusão quente, equilibrada, potente e reconfortante. Mas se você quiser mesmo sentir todos os benefícios em profundidade, há um aspecto que não pode ser deixado de lado: o que você faz depois de tomar. Lá, antes de tudo, evite ao máximo açúcares adicionados. Parece contraditório, mas é real. Muita gente toma uma bebida saudável como essa, e minutos depois, consome doces, sobremesas ou bebidas industrializadas cheias de açúcar refinado. O que não sabem é que esse açúcar extra alimenta a produção de muco no corpo e torna a fleuma mais espessa. Ou seja,
Anula todo o trabalho que a infusão acabou de fazer. Em vez disso, se sentir fome, opte por alimentos naturais e leves. Frutas frescas, caldos suaves, comidas mornas que não irritem a garganta. A ideia é continuar apoiando o processo de limpeza, não interrompê-lo. Lembre-se, esse tipo de cuidado não funciona por mágica, mas sim por coerência. E tem mais. Um inimigo silencioso que muitas vezes ignoramos as mudanças bruscas de temperatura. Esse ponto é especialmente importante para quem já passou dos 50, pois a garganta tende a ficar mais sensível com o tempo. Dormir com ventilador ou ar-condicionado direto, sair logo após um banho quente, ou ficar em ambientes muito secos sem proteção, pode trazer de volta os desconfortos respiratórios. Dica simples, mas valiosa. Ao dormir, cubra o pescoço com um lenço leve ou um pano de algodão. Se usar aquecedor, mantenha o ar úmido no quarto, seja com um umidificador ou até um recipiente com água perto do aquecedor. Pequenas atitudes, grande impacto. Porque no fim das contas, o verdadeiro poder não está só no que você toma, mas em como você se cuida. Não é sobre tomar uma infusão mágica e esperar milagres. É sobre acompanhar cada gesto com outros hábitos que reforcem seus efeitos. Esse é o caminho real para um bem-estar duradouro. E essa, talvez, seja a mensagem mais importante de tudo isso. Descubra como pequenas mudanças podem transformar sua saúde respiratória, mas nada disso adiantará se você não assistir a este vídeo.